Boa noite, pessoal. Boa noite, Gildo. Boa noite, Sandro. Pessoal de casa, hoje nós Boa estamos noite. recebendo Sandro Tanuri. Fala aí, Sandro. Tudo bem? Boa noite. Obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouco da minha história, das coisas que eu vivi. E eu não tenho dúvida que vai ser muito agradável o programa. Gildão, você aí. A gente só tem que agradecer a generosidade, a uma pessoa como o Sandro receber essa fúria que é tão importante, todos os outros que fizeram história do nosso automobilismo, e isso pode passar em branco. Então, Sandro, do fundo do meu coração, muito obrigado pela sua presença. Felipe, vamos mostrar pro pessoal de casa aquele videozinho que eu preparei aí com o Sandro Tanuri lá no Autódromo Potenza. Dá uma olhada aí, pessoal. Sandro Tanuri, curte o América Futebol Clube. Isso aí. Me conta aí, como é que tá a pista aqui hoje? Cara, é a nossa primeira vez aqui. A gente está trabalhando no setup do carro, porque a gente veio com o setup de curvelo. E aí estamos achando o setup. Aqui tem curvas de média, e curvas de alta, e curvas de muito baixa. E nessas curvas de muito baixa, a gente está com muita dificuldade de fazer o carro virar. Vamos falar com o pessoal de casa o seguinte. Esse autódromo é pro cara vir, passar o dia. O que ele tem que fazer aqui? Ele vem, passar o dia, se diverte, curte os carros. É um autódromo muito bem feito, muito seguro, muito seguro. Eu já tive o desprazer de sair da pista. É muito seguro e assim, é um lugar legal, é um lugar de fazenda, não é uma cidade grande, Lima Duarte, mas tem Juiz de Fora aqui do lado que tem tudo. Então é um lugar muito legal para passar o dia, sem dúvida. Você tá de Mustang, né? Tô de Mustang, é. Quantos cavalos tem o carro? É sem o nitro 600 com o nitro 800. Nossa senhora. Bom, a pedido de um amigo nosso que estava aqui dentro do carro com a gente, estava com dificuldade de fazer uma curva lá em cima, que segundo ele era flat, como é que se faz aquela curva ali? Não, dependendo da potência, dá até para fazer flat. Acredito que num carro de marcas dê para fazer flat, tá? Mas num carro de alta potência não dá. O carro chega lá muito rápido, cresce, ganha muita velocidade. E a saída é cega. Você não tá vendo a zebra externa. Então você precisa se acostumar para você se jogar nela, vamos dizer assim, escorregando nas quatro, e chegar só até a zebra. Eu já passei lá e é desagradável. Bom, vamos lá, vamos dar um passeio, eu e meu amigo André. Vamos saindo do boxe, pista de Potenza. Tentar mostrar para vocês o que nós temos nessa pista aqui. É uma pista relativamente nova, é o primeiro evento aberto ao público. Nós estamos a bordo do Corcel GT V8, apelido carinhoso que eu dei ao meu Mustang. Quem quiser me seguir no Instagram, tem um perfil do carro lá, que é @Corcel_GT_V8. É água que tá pingando, né? Vamos lá, saída de box. O autódromo aqui ainda está em obras. É um autódromo novo, recente. Ele ainda está em obras, dá para vocês verem aqui. Ainda não tem um acabamento nessa saída de box. Mas é uma saída de box relativamente segura. A gente sai numa reta atrás dos boxes. É uma reta com uma curva no final para a direita e depois a curva 4, uma das curvas mais difíceis aqui da pista, aqui para a esquerda. Você sente bem a força G. Aqui uma curva de alta também, que se faz de pé na lata. A gente está ainda aquecendo o carro,
carro está com os pneus frios. E agora aqui é o primeiro cotovelo, sequência de cotovelos. Mas eu vou tentar falar tudo isso durante a volta rápida, tá? Agora aqui é a parte mais lenta da pista, a gente faz uns 50 por hora. Tem que diminuir e colocar para cá. Aqui eu chamo de minhoca. É uma reta torta, dá para fazer de pé trancado, mas é muito delicado com um carro dessa potência fazer de pé trancado, porque esse final aqui, ó, você está curvando, chega nos 100, você tem que frear, colocar uma terceira e entrar num cotovelinho apertado pra caramba. Aqui é uma serrinha que a gente tem que subir, é uma ladeira acima, no vídeo não dá pra ver direito, mas é uma ladeira acima, sobe, continuamos subindo. Agora vamos na curva que dá a entrada da reta, a gente faz a mais ou menos 110 por hora. E aqui, ó, começou a reta, volta. Agora vamos deixar aqueles carros passarem um pouco pra frente pra gente poder abrir uma volta, tá? Aqui a gente freia mais ou menos nos 150, desce e é um cotovelo, é uma puta descida aqui. E para abrir a volta a gente faz um macetinho aqui, a gente abre bem aqui, ó. Agora não dá para falar que a gente está acelerando. Fica difícil até de se controlar e se segurar no carro. Nesse trecho mais baixinho dá até para falar. Mas aqui fica muito difícil falar. Fica difícil até controlar o carro. E freia, vai bater, não vai bater. Sai da frente, vamos embora. Vai subir a serrinha. E vamos lá. Opa! É o curvão da entrada da reta, cuidado, vamos lá. Agora vai descer, hein? Ó, tem uma fumaça lá, eu vou tirar o pé. Eu não sei o que é essa fumaça. Tá vendo? Não dá pra ver, aqui é super perigoso. A fumaça não era nada, era só um pneu queimado, mas podia ser óleo e seria perigoso a gente fechar no óleo. Pessoal, espero que tenham gostado desse track day que nós viemos fazer aqui no Autódromo de Potenza. Semana que vem tem mais. Vamos trazer um BMW lendário aqui para essa pista, hein? Então, já sabe, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fique ligado. E aí, Sandro? Olha, você falou na volta, deixa eu falar viu? uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, quando coloquei o André dentro do carro, e eu falei, o André falou, Sandro, vamos fazer uma volta narrada? Eu falei, cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu achei que ia ser possível. Durante a volta lenta, que a gente abriu para esquentar o carro e tal, foi 100% possível. Mas durante a volta rápida, eu não conseguia falar. Só no trecho de muito baixa velocidade é que eu consegui falar alguma coisa. Mas foi muito divertido. Muito. A gente tem que repetir isso. E eu quero me concentrar melhor para conseguir dirigir o carro e falar. Porque eu acho que vai ser muito bacana, numa volta rápida, o que eu conseguir narrar. Qualquer coisa que eu conseguir narrar, acho que vai ser legal. Vamos tentar de novo isso aí. Vamos tentar. E cara, legal que dá para escutar a tua respiração. Você ali
na concentração falam assim, ó, tentando controlar o pulso, isso é muito legal. E dá uma noção para o pessoal que está em casa, que não sabe o que, que é andar num carro forte assim, como é guiar um carro num circuito, né? O Gildo ontem passou por isso. Ô, Sandro, Ô, conta um Sandro. pouquinho. Sim. Fala, André. Fala, André. Vai você, Gildo. Bom, a primeira coisa é que eu quero registrar a ausência do Plínio aqui com a gente. É uma pessoa que sempre soma, de uma inteligência enorme, de um papo maravilhoso. Então ele hoje não pôde estar com a gente, mas fica aqui. Sente falta da presença dele e a nossa homenagem a ele. O Sandro já foi melhor. Ele não fez como ele aprendeu comigo. Porque eu peguei, depois de 40 anos de automobilismo, me colocaram num carro que eu tenho que te dizer, Sandro, queixo caiu, uma BMW, e você sabe que eu nunca fui fã de marca e tal, eu nunca fui de comprar carrinho de marca e tal. Mas eu andei lá em Potência, que também aqui fica o meu agradecimento à generosidade da administração do autódromo, que recebeu a gente muitíssimo bem. Eu andei numa BMW E30 M3. Impressionante. E quando eu vi, eles aí me falaram assim, cara, você estava em 160, 200 por hora, sem sentir. E uma coisa, Sandro, se você me perguntar qual é o painel do carro, eu não lembro. Eu só lembro da pista e lembro da manopla de câmbio, porque era como o Hewland para trás, o contrário da nossa. Eu estava tão preocupado em cuidar bem daquela preciosidade, daquela pérola na nossa mão, e uma pista nova que eu nunca tinha andado, que se você me perguntar o que tinha no painel, como era o painel, eu não lembro. Então isso é uma coisa da gente, realmente a gente se concentra tanto no que está fazendo. Os sinais que a pista nos dá, né? Que a gente tem que perceber, são tantos, que ou você fala ou você dirige. É isso daí. Mas deixa eu voltar um pouquinho, que é o seguinte. Eu já te conheci, um grande piloto. Aliás, primeiro, uma família incrível, pai, tio, primo, vocês todos presentes no Autódromo do Rio de Janeiro, mostrando a importância da família ao piloto na pista, ou mesmo fora, quando a gente não conseguiu aquele resultado. Mas eu sempre tive uma dúvida. Quem plantou a sementinha do automobilismo na sua família? Quem foi o primeiro Yuri a entrar na pista e que eu acredito que você tenha seguido? Quem foi? Fui eu. Nenhum outro Tanuri. Fui eu. Assim, com experiências em pista, nenhum outro Tanuri tinha tido antes. O meu primo Carlos, o Carlinhos, ele tinha tido experiência de andar na rua com carros fortes, é mais velho que eu, teve muitos carros fortes e tal. Mas experiência de profissionalmente correr na pista fui eu. Eu abri esse caminho aí para a família. Depois o Carlinhos andou, teve grande resultado, o Gustavo andou, meu primo teve grande resultado e tal. Mas eu que comecei isso aí. Meu pai nunca foi de correr, meu pai só anda devagar. Ô, Sandro, conta pra gente. Peraí, vamos registrar uma coisa. Já que você tirou a câmera do plano fixo, mostra pro pessoal de casa onde é que você tá. Tá. Eu tô. Não sei se dá pra ver. Ai, epa, calma aí. É porque minha perna começou a doer. Eu tô em Angra dos Reis, num lugar chamado Piratas Mall, é uma marina que tem um shopping dentro. E eu vim para cá passar o final de semana e tô aqui na marina porque aqui tem internet boa pra gente poder fazer o programa, entendeu? Então, eu tô a bordo de um barco na Marina do Piratas, aqui em Angra dos Reis. É um lugar que eu curto muito. Tá tirando onda, cara. Tá que nem Nelson Piquet, só você e Piquet. Não tem nada a ver. Não dá nem para comparar. Não, eu tô de Fusca. Ó, eu tô de Fusca, o Nelson Piquet tá de BMW. Vamos colocar assim, vai. Tá bom. Por falar em você e Piquet, durante a sua vida, quando você correu na Stock e tudo mais, quem foi o cara mais difícil de você acompanhar o ritmo, de você tocar, levar junto? Cara, na Stock Car V8, eu tive muitas dificuldades, né? Quando comecei na Stock Car V8, eu sofri um acidente muito grave.
Um acidente que quase tirou minha vida. E a minha experiência na Stock Car V8 foi uma experiência transformada por esse acidente, né? Foi um acidente gravíssimo no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul, aonde eu rodei, fui parado 2001, não na foi? pista e 2001, dia 21 de abril de 2001. E veio um carro e bateu na minha porta e o ferro da gaiola rompeu. Naquela época, o Stock Car não tinha célula de sobrevivência. E vocês sabem, a batida em T é o pior tipo de batida que tem, a batida em T. E ele bateu em T comigo. E ele veio e rompeu um tubo da minha gaiola e o tubo entrou na minha perna. E aí, enfim, foi uma experiência traumática e que mudou completamente a minha carreira. Então, assim, dali para frente, eu não tive grandes resultados. Eu tive algumas disputas com o Davi Mufato em 2003, no ano que o Davi foi campeão. Eu tive boas disputas com o Davi, especialmente quando era corrida no Rio de Janeiro. Eu tive um pódio no Rio de Janeiro. Mas a minha carreira ela foi dividida entre antes e depois desse acidente. Entendeu? Então, antes desse acidente, eu fui campeão ou vice em todos os anos que eu participei. Eu fui 2 vezes vice-campeão carioca, uma vez campeão carioca, uma vez vice-campeão brasileiro empatado com o campeão. Foi uma prova curiosíssima Foi em quase ali. Interlagos. E, enfim, e até ali eu sempre tive uma competitividade absurda, altíssima. Fiz uma pré-temporada belíssima na Stock Car V8, com tempos que me orgulharam muito. Mas depois, cara, logo na segunda etapa eu tive esse acidente e transformou minha carreira. Mas naquela época, os feras eram o Ingo Hoffmann, o Chico Serra, o Davi Mufato, o Cacá Bueno estava começando, mas já mostrava grande capacidade. Tinha muita gente fera, cara. Tinha muita gente fera naquela época. Eu lembro, eu ficava nos boxes lá acompanhando vocês, doido para um dia poder sentar no carro lá e acelerar, mas eu ficava vendo e era impressionante o profissionalismo que vocês naquela época já tinham, né? É. O sistema que vocês implantaram, porque saiu de um automobilismo praticamente igual ao regional, com a diferença que ele andava em todo o país, né? Para se tornar alguma coisa profissional. Você pegou essa transformação dela em corrida profissional, né? Em vez de ser o cara que era playboy que ia correr, e passou a ser piloto profissional, recebendo dinheiro pelas equipes para estar lá, né? Isso foi uma transformação. Peraí. muito Agora grande. deixa eu Não, a defender Stock aqui, Car não. sempre foi assim, André. Playboyzinho não, passando. Não. A Stock Você Car sempre foi assim. peraí. Aqui no nosso A Stock Car regional, o sempre André foi atropelou, profissional. ele é apressado mesmo. No nosso regional, o seu box era um dos mais organizados, um dos mais bonitos que se vê hoje em dia, e que até a Fórmula 1, que não pode quebrar unha, essa frescurite de Fórmula 1 que pode quebrar unha, você já botou aqueles painéis no box, botou buffet, tinha um receptivo maravilhoso no regional. Você, como isso também, mas foi muito marcante, você elevou o nível do regional, e aí foi um exemplo. E quando chegou na Stock Car, você manteve esse nível daí para cima, inclusive trazendo pilotos da qualidade de Ingo Hoffmann. E que eu quero te perguntar uma coisa. No teu carro, a equipe era Philip Paper. No teu peito, Philip Paper. Você era patrão e piloto. O que isso pesava, cobrava de você na pista por resultado? Não. Ô, Gildo, era necessário que alguém pagasse as despesas, né? O automobilismo é um esporte extremamente caro. A gente costuma dizer que é um esporte onde você coloca dinheiro na frente e sai fumaça atrás, né? Então, é um esporte extremamente caro e alguém tem que pagar pela despesa. Não importa se é a empresa que é da minha família ou se é de algum patrocinador. Você, quando senta no carro, você só pensa em ser o mais rápido possível. A única coisa que você pensa é como eu posso ser o mais rápido possível. Isso não tinha influência nenhuma. Nenhuma, zero. Ô Sandro, o pessoal de casa tá Sim. mandando um abraço para você. Frank Guerra, Carvalhal, Grande amigo, Frank Guerra. Vinícius Silva. Opa, que legal. Eu sei que o Frank legal. Guerra Essa foi galera toda aí, ó. o Frank Guerra foi O difícil Frank de bater Guerra- aqui no regional. Foi sim. Eu e o Frank, nós tivemos uma história misturada, né?
As nossas histórias se misturaram no Campeonato Regional de 97, 98 e 99. Em 1996, eu conheci o Frank de fora dos autódromos. E eu cheguei lá e encontrei ele lá. Eu falei, Frank, eu queria começar a correr, me dá alguma dica e tal. E o Frank me ajudou pra caramba, me colocou para correr de dupla com ele. E eu, assim comecei, de dupla com o Frank. Depois, em seguida, nós nos separamos a dupla, ele foi correr com um carro e eu com o outro, e assim, corríamos um contra o outro. Nós tivemos 3 anos de disputas intensas. Em 97, ele foi campeão. Em 98, nenhum dos dois foi. E em 99, eu fui. Então, nesses 3 anos, nós tivemos um empate técnico, vamos chamar assim, né? Onde eu obtive um título, ele obteve outro. E, cara, a gente aprendeu demais. Agora, mais do que aprender, nós ensinamos. Eu e o Frank, nós demos uma aula de respeito. Porque a gente saía na porrada na pista, de tudo quanto é maneira que você imaginar, e mantivemos a amizade em altíssimo nível, como temos até hoje. Então, poxa, foi muito bom correr contra o Frank, foi uma escola para mim. Eu me esforçava para superar o Frank. O Frank, no começo, eu não tinha condição de andar junto com o Frank era bem melhor do que eu, mas eu consegui, ao longo do tempo, ir melhorando, progredindo, igualei a ele e consegui ganhar um campeonato dele. Ele ganhou um de mim, eu ganhei um dele. A gente está empatado. Um dia a gente desempata isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você está começando Sim, um pois não. trabalho novo, né? Você está começando. Fala desse trabalho que Sim, você está começando para o pessoal de casa, falo que eles sim. ainda não sabem. Falo sim. De um tempo para cá, eu comecei a dedicar a um evento chamado Track Day. É um evento onde você, qualquer um, com qualquer carro, tem a oportunidade de colocar esse carro na pista, experimentar o que é andar num autódromo com o seu carro de rua. Qualquer que seja, do mais simples ao mais complexo. E esse evento me atraiu demais, porque é um evento muito democrático, onde você não precisa. Você tem um Corsa 1.0, você vai lá e vai se divertir com ele. Se você tiver um Mustang com 800 cavalos, você vai lá e vai se divertir com ele. Então, eu gostei disso, curti e comecei a participar. E aí eu percebi que as pessoas, elas têm muita vontade de participar, mas não tinham conhecimento. Então eu comecei a ajudar um amigo ou outro, e esses amigos me convenceram a montar uma escola de pilotagem. Então esse ano de 2020, eu comecei uma escola de pilotagem. Nós já tivemos a primeira edição do curso, vamos ter a segunda edição agora no dia 23 de agosto. E eu estou muito feliz com isso, porque eu estou podendo dividir com as pessoas que querem começar todo esse conhecimento que eu armazenei. Que legal, que bacana. Muito bacana, né? Fala, Gildo, vai. É bacana. Ô, Sandro, deixa eu te espremer um pouquinho. Você teve você teve um início, para mim, né? Eu já te conheci no regional aqui do Rio de Janeiro. As pessoas talvez não tenham a ideia muito mais agora, né? Sem a pista já há algum tempo, tudo mais, mas era um dos mais fortes que tinha. Podia não ter 5 milhões, mas em termos de quadro de piloto, era excepcional. Vocês deixavam a gente, não só de cabelo branco, o meu foi até embora, que é lá da torre, para ver o que vocês aprontavam na pista. E o tempero era um Celso Viana, um Cider Bitton, né? Um Paoli, um Frank, e tantos outros grandes, o René. Olha, tanta gente legal. Mas uma coisa me intrigou. Você teve uma carreira brilhante na regional. Depois você foi para estoque. Aconteceu essa coisa toda. Não te passou, você tinha condições. Não passou pela cabeça você ir correr lá fora? Não. Nunca passou, Gildo. Gildo, eu tinha um sonho. Eu queria ser campeão brasileiro de Stock Car. Era o sonho da minha vida. Desde menino. Eu olhava os Opalas correndo, eu dizia, eu queria ser campeão disso aí. Eu não obtive esse sonho. Eu fui vice-campeão brasileiro da Stock Car Light. Já é um campeonato, vamos dizer, relevante, né? Foi muito difícil ter ganho. Nós chegamos na última etapa com 5 pilotos disputando. Era na época dos ômegas. E eu fui vice-campeão empatado. Eu fui campeão na pista, depois mudaram o resultado depois que a corrida acabou. Mas tudo bem. Então, no final, eu fui vice-campeão. Não me incomoda isso, não. Mas o meu sonho era ser campeão brasileiro de Stock Car. Era isso que eu queria. Eu não queria correr na Fórmula 1.
eu não queria nada disso. Eu nunca tive esse sonho. Até porque eu sempre fui meio gordinho, então eu não caibo direito num carro de Fórmula, né? Então eu sempre tive gosto pelos carros de turismo, entendeu? Deixa eu falar uma coisa aqui. Você, você não é gordinho. Você tem que ter espaço dentro de você para caber um coração tão grande, tá? É por aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Você, olha, Gildo, você é de uma gentileza que não cabe numa pessoa só, tá? Então, eu agora não sou gordinho, depois eu vou até começar a ficar feliz com isso, vou começar a acreditar que eu não sou gordinho. Mas eu tenho que emagrecer, é uma luta que eu tenho contra a balança já desde sempre, né? Mas tudo bem, eu era um gordinho rápido, né? Sempre fui um gordinho muito rápido. Falar nisso, deixa eu também dar uma. Eu vou dar uma alfinetadinha agora, tá? O André se Fique à antecipou, vontade. trouxe aqui. O André trouxe à baila a Stock Car. A gente pulou o regional, fomos direto para a Stock Car e ele lembrou daquele acidente. Em 2001, houve aquele acidente em Tarumã. Eu me lembro que em 2005, em Interlagos, teve um episódio, um pneu furado, para quem está lá em cima, na torre e tudo mais, a impressão que se teve é que foi uma coisa gravíssima. E aí, você não participou daquela etapa. Foi porque não deu tempo de montar o carro, ou, parafraseando aqui, Niki Lauda, 76, filme Rush no Japão, alguma coisa veio na tua cabeça e falou, não corre hoje? Não lembro disso, não. Eu tive uma situação dessa, foi no dia que o Laércio Justino morreu. 2005 eu não lembro disso aí que você está falando, mas vou contar um caso que foi igualzinho isso aí e veio isso na minha cabeça, tá? Esse fone de ouvido fica caindo do meu ouvido, eu tenho que ficar botando. No ano de 2001, eu sofri um acidente gravíssimo em Tarumã. Aí eu fiquei de cadeira de roda, fiquei sem conseguir andar, foi uma coisa muito grave. No final do ano, eu estava em condições, quer dizer, da cadeira de roda, conseguiram me colocar no carro para eu tentar correr em Brasília. E foi no dia que, nos treinos de classificação, o Laércio Justino faleceu. Ele saiu da pista, na curva zero, bateu num caminhão reboque que estava longe pra caramba, e a cabeça dele bateu no ferro do caminhão e ele faleceu. Cara, eu nem voltei pra pista, nem questionei. Sabe, eu já estava vindo de um acidente, né? Aí eu vou tentar andar ali. E o cara me morre, o Laércio, um cara que, porra, convivia com a gente ali, irmão do Ananias. Cara, eu nem voltei pra pista. Aquele dia, mandei guardar o carro e não voltei. Porque a nossa vida é mais valiosa que tudo. Aí na etapa seguinte foi Interlagos. E eu consegui uma proeza. Aquela etapa de Interlagos, eu consegui bater de frente com o Chico Serra. Só que olha só, de frente, hein? Como é que se bate de frente no autódromo? Só que o Chico Serra era o primeiro colocado, eu era o último. E mesmo assim eu consegui bater de frente com ele. O Chico, na largada, se desentendeu com alguém lá, ele rodou e ficou de frente. E eu vim, todo mundo foi abrindo, abrindo, sabe aquele corta-luz? E eu, pô, dividi o helicóptero com ele. Fomos os dois com traumatismo cervical para o hospital de helicóptero, eu e Chico Serra. E o helicóptero, você vai deitado no helicóptero, seus pés vão para fora e a sua cabeça vai para fora. Você vai olhando o céu em cima de você. Olha, cara, aquilo me deu um medo fodido. Então, eu sou um ser humano, como qualquer outro. O medo é um mecanismo de defesa e, graças a Deus, eu tenho esse mecanismo de defesa, igual a qualquer outro ser humano. E quando eu tenho medo, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer estou com medo e não vou andar. E, desculpe o palavrão, dane-se. Eu ia falar um palavrão, mas substituí pelo dane-se. Mas é isso que você contou de Interlagos, eu não lembro, ô Gildo. Mas essa história que eu te contei é parecida com isso aí. Eu tive medo, não larguei, dane-se. Entendeu? Para você ver como é que a torre, o resgate, todo mundo fica de olho em vocês, né? Eu sei disso. Ô, Sandro, tem um cara que está Pois aqui não, ao né? vivo, tem um cara que está aqui ao vivo nos assistindo, e eu falei com Sei, ele que é o Rodrigo Magela, o dono da BMW S3. Eu falei com ele do seu curso sei. e falei que você ia convidar ele para estar lá no curso, né? E ele Dia está aí, 23 do 8, por favor, faça o vai convite ser um prazer. pessoalmente. Rodrigo, legal, legal. Rodrigo, eu não tive o prazer ainda de conhecer você, mas só a atitude que você teve de resgatar esse carro que você está resgatando já mostra o tipo de gente que você é, né?
você pegar, colocar recursos, colocar o seu tempo para resgatar um carro histórico. Então, isso já colocou você no hall das pessoas que eu admiro, né? Porque é um esforço que eu sei que não foi um esforço pequeno, não precisamos falar aqui o tamanho do esforço, mas é um esforço grande para resgatar um carro histórico. E assim, se você se interessar e tiver vontade, no dia 23/8, lá no Autódromo de Potenza, eu vou estar lá dando a segunda edição do meu curso. O curso ele contribui bastante para as pessoas de todos os níveis, porque é um curso com atenção exclusiva, então cada aluno tem atenção exclusiva, ele fica durante pelo menos 1 hora comigo na pista, ensinando, melhorando, ou aprimorando o que a pessoa está fazendo. Ou seja, eu vou pegar você do nível que você tiver e vou levar você a um nível para você se sentir cada vez mais seguro e apto para acelerar essa joia, né? Então vai ser um prazer ter você lá. Ó, um abraço aí pra galera de casa. Nelsinho, Jaiminho, o Vinícius, Calunga Kart. E já tem até pergunta aqui pra você. Estão falando de um churrasco e estão reivindicando os troféus aí. Uma história sua aí com o Carvalhal. Conta disso aí. Que história é essa aí? Não sei que história. Ele tá reivindicando os O troféus Carvalho, quem é aí. o Murilo Carvalhal? É? Não sei não, de que história de troféu? Fala para mim, conta aí para Não mim que sei, a você gente tem lembra e vocês conta. Eu tô dois velho, aí. pô, velho não lembra disso não, pô. O Murilo Então, Carvalhal, Carvalhal, o Murilo Carvalhal, eu vai. só corri com ele uma vez, eu acho. Porque depois ele percebeu que, como piloto, ele era um excelente preparador, né? Mas teve uma vez que ele fez uma prova, uma não, duas provas ele fez, em dupla com o Hernani, em 1997. Mas ele, como piloto, ele era um excelente preparador. Agora, com os motores do Carvalhal, eu sofri muito. Porque o Carvalhal tinha motores que, naquela época, não eram brincadeira, não. O carro do Leléo, principalmente, do meio da reta para frente, era muito difícil acompanhar. Só que os meus motores saíam melhor lá da Norte. Então, eu saía da Norte abrindo uma distância e depois tinha que aturar ele vir crescendo no meu retrovisor. Mas são motores para se respeitar. O Carvalhal está de parabéns. Mas como piloto, ele era um excelente preparador. E o Nelsinho? Você viveu alguma história com o Nelsinho? Vivi várias histórias com o Nelson. Nelson Silva Júnior? O É. Nelson Silva Júnior é o seguinte. O Nelson Silva Júnior é o seguinte, cara. O Nelson Silva Júnior é um puta piloto, mas é um cara bandido pra cacete, né, cara? Olha, eu tenho uma porrada de imagens que eu andei assistindo. Tá rindo, Gildo? Você tá rindo? Eu tenho uma porrada de imagens que eu andei assistindo. E o Nelsinho, ele tem o dom do toque. Ele não bate, não, ele dá toque. Então ele vinha, dava um toque aqui, um toque ali, desequilibrava a gente aqui. Cara, eu tive muitas disputas muito fortes com o Nelsinho. Mas muito forte. Mas é uma pessoa bacaníssima, é uma pessoa que eu adoro conviver. Não tenho muita oportunidade de conviver com ele direto, mas na pista é um perigoso, viu? Porque ele é muito bom e não é, por exemplo, como o Celso Viana. O Celso Viana dá aquelas porradas que ele é chamado no quarto andar da torre, entendeu? O Nelsinho não. O Nelsinho ele dava aqueles toques sutis e que te faziam só perder o equilíbrio e perder principalmente a calma, né? Porque automobilismo está mais aqui na cabeça do que qualquer outra coisa. Então o Nelsinho é um perito nisso. E também, fazer justiça, o Nelsinho é um perito de virar situações adversas. Eu me lembro quando ele corria em dupla com o Elias, cara, ele fez algumas segundas baterias, o Elias fazia a primeira, ele fazia a segunda. Eu andei assistindo o Campeonato 99. Ele fez algumas segundas baterias que, cara, era inacreditável. Mas é um cara que arrisca muito, e por arriscar muito, acaba dando esses toques. Não é de propósito não, viu, Gildo? Fica tranquilo, não é de propósito não, mas que dava toques, dava. Mas eu gosto dele, Nelson. Um grande abraço para você. Eu tenho um enorme respeito por você, como piloto e como pessoa. Tá? Um enorme respeito. Você foi um cara foda. Tem pergunta de casa para você. Fala aí, Fernando manda lá. Ribeiro. Teve alguma dificuldade de sair da tração dianteira para a tração traseira? Tive sim. Eu tive muita dificuldade. Quem olha o campeonato que eu fiz de ômega, na primeira etapa eu fui segundo colocado, em Curitiba. Nunca tinha corrido em Curitiba, nunca tinha andado de ômega, nunca tinha andado de pneu slick, nunca tinha andado de pneu traseira, de tração traseira. A primeira etapa eu fui segundo colocado. Eu tive muita dificuldade. Como que você obteve esse resultado, Sandro? Pré-temporada. Nós fizemos uma pré-temporada extensa,
Nós andamos 3 dias em Goiânia, andamos 3 dias em Curitiba, andamos 3 dias no Rio de Janeiro. E naquela época, você chegava no autódromo às 7 da manhã, andava até escurecer. A gente tinha praticamente a chave do autódromo. Então, essa pré-temporada me fez chegar no cenário nacional já competitivo. Sem isso, já era. Porque a diferença do Gol o Gol é baixa potência, tração dianteira, pneu de rua, sem aderência. E o Ômega não. O Ômega é alta potência, pneu slick, tração traseira. É algo que o controle das derrapagens é muito mais difícil, porque você controlar a derrapagem de um carro de tração dianteira, basicamente o que você tem que fazer é virar o volante ao contrário e acelerar. E já numa tração traseira, é virar o volante ao contrário e rezar. Então, é uma diferença, viu? É uma grande diferença. Mas isso foi um ano importante para mim, o ano que eu aprendi isso, né? Aprendi a ter esse controle da tração traseira. E eu agora. Ô, André, Fala. tem um. Estou vendo aqui uma anotação. O Sandro tem um fã que hoje de manhã ele já me falando assim: olha, você não fez aquele videozinho chamando, anunciando o Sandro, não. Eu nunca imaginei que ele fosse um fã assim, tão fervoroso. Chama-se Thales Salamanca. Ele me de manhã para cobrar, não se esqueça do Sandro aqui. Então tá o registro desse carinho que a gente aprecia muito e que ontem a gente teve esse privilégio, né, de desfrutar da companhia do maior fã do canal Soler, segundo o André, né, que já conhecia antes de mim. Então, fica aqui também o meu agradecimento a todos vocês, porque não é só estar na pista. Vocês que apreciam, que sabem dar a pessoas como o Sandro, como tantos outros, a gente teve o privilégio de trazer aqui o Paulo Gomes, Thelma Fogaça, Fabinho Crespi, João Cláudio Chubi, Suzane Carvalho, João Ramos, que é de design, Raul Boesel, Mastri, que fez aqueles carros incríveis do filme. Todos vocês são importantes para o automobilismo. Então, Sandro, tá aqui, não deixei de dar o recado desse teu fã, Thales Salamanca. Tá dado o recado. Olha só, tem pergunta de casa para o Sandro. Você pensa Calma em aí, voltar a correr? calma aí. Thales, eu não conheço você. Eu estou muito feliz de saber que você aí de Cuiabá, é de Cuiabá o Thales, né? Eu estou muito feliz de saber que você daí de Cuiabá acompanhou minha carreira. Muito feliz. Se você um dia tiver a oportunidade de vir ao Rio de Janeiro, por favor, me procure, Sandro Tanuri, no Instagram, me procure e eu vou ter um grande prazer de encontrar você, de dividir um pouco das minhas histórias com você. A gente, sei lá, almoça junto, bate papo, porque eu acho muito bacana você daí ter acompanhado essa carreira e ter se dado ao trabalho de colocar isso para eles, tá? Estou muito feliz com isso. Eu queria até contar a história, desculpa cortar vocês. No acidente de Tarumã que eu sofri, eu fiquei internado 10 dias num hospital em Porto Alegre. E, cara, um cara que eu não conhecia, eu não sabia quem era, esse cara foi me visitar. E ele começou a puxar papo comigo, começou a conversar comigo. E, cara, o cara era meu fã, de Porto Alegre. E, inclusive, esse cara, todo dia ele traficava hambúrgueres, ele levava hambúrgueres para mim escondidos, e eu comia hambúrguer todo dia por conta desse cara. Hoje eu não lembro o nome dele, é uma lástima. Ele mora em Porto Alegre, talvez até ele esteja assistindo. E, cara, assim, o carinho que ele me passou naqueles 10 dias que eu fiquei internado em Porto Alegre foi algo que eu nunca mais esqueci. Eu esqueci o nome dele, mas eu não esqueci do que a gente passou. E ele é um grande traficante de hambúrguer, porque ele entrava com hambúrguer escondido no hospital e ninguém via. Tá? Desculpa, segue o programa. Então vamos lá. Pergunta do Vinícius Silva. Você pensa em voltar a correr? Ih, engasguei tudo. Pergunta do Vinícius Silva. É isso aí. Você pensa em voltar a correr em alguma categoria? Por que não uma old stock? Pode ser. O que acontece? Eu estou andando nos carros de track day justamente para não me comprometer com um calendário. Se eu voltar a correr, eu vou ter compromissos com equipes, patrocinadores, etc., e vou ter que cumprir um calendário. E a minha vida hoje, por atribuições profissionais e familiares, ela não me permite seguir um calendário. São 10 etapas por ano, e aqueles finais de semana eu vou estar fora de casa e tal. Então, eu tenho hoje limitações que não me permitem. Já no track day, eu vou quando eu quero. Então, tem o evento, eu posso ir, eu vou. Agora, curiosamente,
Se eu tivesse que voltar a correr, eu tenho vontade de voltar a correr no turismo nacional. Eu tenho vontade de voltar a correr de marquinhas. Esses carros hoje são bem mais potentes, tem bem mais chão do que tinha na minha época, mas é o que eu tenho vontade, eu tenho mais gosto. Ah, por que você corre com o Mustang, então, que é mais parecido com o Stock Car? Sei lá, para ser competitivo, para ganhar as etapas, eu tenho sido competitivo, tenho andado entre os 2, 3 primeiros todas as etapas, mas, na verdade, para competir numa categoria, eu preferia correr de turismo nacional. Ô, Sandro, você... Fala, Gildo. Bom, Vai. você é notório que, além de uma grande pessoa, uma grande formação, é um grande empresário. Tem uma visão de negócios macro, é impressionante. Em termos de cenário do automobilismo brasileiro, qual é a sua opinião e o que você faria para que a gente retomasse o crescimento como escola, como celeiro de grandes pilotos que o nosso Brasil já foi? Bom, isso é difícil falar, Gildo. Infelizmente, o automobilismo não dá oportunidade para todos. Isso é uma lástima, porque não é igual o futebol, que a molecada tem um campinho na porta de casa, tem lá um tênis furado, do jeito que for, uma bola de couro soltando um pedaço, e a pessoa consegue praticar o futebol. O futebol não requer grandes investimentos. Então, o Brasil é o país do futebol. Em qualquer bairro tem um campinho, em qualquer bairro tem uma molecada jogando. O futebol é o esporte mais democrático. Então, essa molecada vai evoluindo e alguns viram o Neymar da vida, sei lá, outros grandes expoentes que nós temos no futebol. O automobilismo não é assim. O automobilismo ele não é democrático. Para você começar no automobilismo, antes de você conseguir um patrocínio, você tem que mostrar resultado. Então você tem que ter um patrocínio próprio de algum parente, de algum amigo ou de alguém que tenha interesses em você de alguma forma e que te patrocine para você começar. Depois que você começar, tudo bem, aí você consegue estabelecer uma carreira profissional. Muitas empresas investem no automobilismo nacional, tá ok? Mas o Brasil, ele tinha que voltar, na minha opinião, àquele automobilismo dos anos 80 com o Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. Quando as montadoras investiam, eu não sei, o Brasil, sei, é difícil dizer isso, tá? Mas o Brasil é um país meio que diferente dos outros. No mercado automobilístico, as montadoras no Brasil vendem os carros extremamente caros, vendem grandes quantidades de carro e têm alta lucratividade. Então, não é como na Argentina, por exemplo, que as pessoas têm paixão pela marca e as montadoras vivem investindo nos campeonatos de lá para fomentar essa paixão pela marca. Eu acho que, assim, seria muito difícil. Teria que ter uma ação do governo brasileiro que desse algum tipo de benefício para as empresas para investirem no esporte a motor. O esporte a motor, ele movimenta milhares e milhares de pessoas, porque a gente só vê o piloto, né? Mas por trás do piloto tem o preparador de motor, tem o preparador de chassi, tem o cara que troca pneu, tem o cara que faz adesivo, tem o cara que pinta o carro, tem o cara que solda o Santo Antônio. Então, tem uma galera que vive do automobilismo, e não só o piloto, e isso seria como fomentar a economia. Se o governo... Porque eu não consigo ver as montadoras investindo nisso, tá? Eu não vivi aquela época dos anos 80 para saber por que elas investiam naquela época, tá? Mas elas investiam pesado naquela época, tinham equipes de fábrica. O Marquinhos, por exemplo, que é um grande preparador que eu tive muito contato, ele me conta das histórias da época. As equipes de fábrica. O Andréas, que vocês estiveram com ele ontem, era famoso, andava de Escort, o famoso Flecha de Prata. E tantos outros caras, o Guga Ribas andava de Voyage, o Jorge de Freitas andava de Apollo. Eram muitos caras. As fábricas apoiavam, tinham equipes de fábrica. Então, enquanto o automobilismo brasileiro não voltar a ver isso, na minha opinião, ele não vai voltar a crescer. Com relação... Existem dois automobilismos, turismo e Fórmula. Com relação à Fórmula, o kart, que é a escola para se começar com Fórmula, é mais caro do que o automobilismo em si, né? Porque, sabe, mãe de Miss? Pior do que mãe de Miss é pai de piloto, né? É aquele cara que não teve oportunidade quando ele era jovem, é pior do que mãe de Miss. Ele não teve oportunidade quando ele era jovem,
Depois ele venceu na vida, foi capaz de ganhar dinheiro para poder sustentar uma equipe de kart, por exemplo, e passou a sustentar o filho. Porra, é assim. Então o kart virou uma coisa muito cara, né? O kart mesmo virou uma coisa muito cara. Então acaba que a molecada também não entra. Então isso está barrando a geração de novos pilotos, tá? Então essa é a minha opinião, assim. No turismo, que é o que eu conheço, no outro eu não vou falar que eu não conheço. No turismo, que é o que eu conheço, é as fábricas voltarem a apoiar, fazer as equipes de fábrica. Esse Campeonato Turismo Nacional é um prato cheio para isso. Ontem a gente Inclusive, falava isso. se quiserem me convidar, eu estou aqui disponível e teria muito interesse de sentar num carro desse, qualquer um que seja, para correr o Turismo Nacional. Estou aberto ao convite. Então, Sandro, olha aí, ó. Vamos te ver no Turismo Nacional. Ontem, a gente, quando saiu do autódromo, o Plínio falou exatamente isso. Ele chegou, falou pra gente o seguinte: poxa, eu estava nos Estados Unidos em Daytona e resolvi ir ao autódromo de Daytona, né? Quando ele chegou no autódromo de Daytona, ele falou: poxa, o autódromo movimenta a economia. Primeiro, porque para começar, a entrada lá não é fechada. Eu cheguei, entrei, não precisei nem comprar convite. Eu fui conhecer a pista, tem um shopping gigantesco, consumi no shopping, consumi nas lojas e ainda podia alugar um Stock Car para eu dar uma volta. Ou seja, o automobilismo no Brasil ele não é inclusivo, como o Plínio falou, ele é exclusivo, né? E isso é muito ruim para o automobilismo. E esse movimento que você vem fazendo do Track Day, que você falou para a gente aqui, que o que te cativou no Track Day é essa inclusão social que ele esteve, que ele está trazendo, né? Eu lembro da gente estar na Sim, pista sem e a gente dúvida. cruzar com o Renault 19. Quanto tempo eu não vejo um Renault 19 correndo? E Você ó, lembra disso? muito legal o Renault 19 do cara, tá? Era um Renault 19 verde, muito bem montado o Renault do cara. Foi Era uma sensacional aquilo. latinha de Agora, espinafre, né? tem uma outra coisa aqui que eu queria saber. Há uns dias atrás, eu fui na Motorfest. Quando eu estava lá na Motorfest, eu vi seu Mustang parado. Foi uns 2 dias antes de eu encontrar com você lá. E aí eu perguntei pro Marquinhos por que o carro estava lá. Ele falou: não, o carro pegou fogo. Eu falei: como é que é? Ele pegou fogo no Track Day. Vamos mostrar o vídeo pro pessoal ver, para eles entenderem. Depois eu quero que você fale disso. Solta aí, Felipe, o vídeo do Mustang pegando. Extintor! Extintor! Abre aqui! Não, não! Não abre! Ainda tem fogo, ainda tem. Tem fogo pra caralho ainda. Se acalma, se acalma. Mais extintor, Se acalma. Bota aqui por baixo, aqui, ó. Bota aqui por baixo. Acho que deu. Abre. Cuidado. Abre, aí, extintor. Vai. Aí, pera. Parou! Aí, apagou. Segura aqui pra mim, por favor, que eu tô tonto. Nossa, o fogo tá comendo a alma. Cuidado aí, pessoal. Ó, Ai, como é que foi isso? Conta pra gente. Cara, uma conexão de combustível afrouxou e lavou o motor de combustível. E aí, combustível, peças metálicas quentes, o resultado é esse aí. Esse evento aí, eu tinha acabado de instalar as saídas de ar no capô. E elas que fizeram eu poder ver o fogo, as chamas saíam altas, porque ali tem um fluxo de ar muito grande, e o fluxo de ar levava as chamas para o alto, número 1. Então eu pude ver que estava pegando fogo, e por onde os caras puderam acessar com os extintores. Tá? Foi um misto de sorte e frieza. Sorte, porque ele pegou fogo no início da reta dos boxes. Frieza,
porque eu lembrei de conduzir o carro até o portão. Todo muro de box tem um portão para as pessoas terem acesso à formação do grid. E eu lembrei disso e levei o carro até esse portão, porque lá o autódromo tem muro e grade. Ninguém ia conseguir acessar a pista. O único lugar que eles iam conseguir acessar a pista era no portão. Então, eu dei muita sorte por ter sido ali e eu tive muita frieza de levar o carro até lá. Fui buzinando para atrair a atenção das pessoas. O autódromo equipadíssimo, autódromo de Curvelo, equipadíssimo. Você viu a quantidade de extintor? Eu nunca vi tanto extintor na minha vida. Eu já saí do carro gritando extintor, extintor. Já chegaram 4, 5. E os caras apagaram o fogo brilhantemente. Tivemos a frieza de não abrir o capô. Algumas pessoas queriam abrir o capô. Nós só abrimos o capô depois que o fogo estava controlado. E, cara, isso aí me custou 3 meses para fazer o carro voltar a andar. Mas já voltou a andar. Voltou a andar. A conexão que afrouxou, nunca mais na vida vai afrouxar. Porque agora ela está com Loctite vermelho e freno aeronáutico, né, que é aquele aramezinho aeronáutico que a gente prende. Então ela nunca mais vai soltar e lição aprendida. A gente erra, a gente acerta, a gente erra e o importante é aprender as lições, entendeu? Tá certo. Agora tem um outro detalhe aí que eu queria falar com você. Ontem você soube que a gente foi lá no Autódromo de Potenza, né? Autódromo Potenza, Soube, né? De sim. Potenza. Potenza. Felipe, mostra aquela imagem aí, eu quero ver o que o Sandro acha daquele carro, do vermelhinho. Primeiro. Mostra a outra. Aí é dia com um piloto desse, né? Fala o que você acha desse carro, ô Sandro. Pode falar palavrão? Pode. Porque esse carro é uma joia. Pode. É uma joia, uma M3 E30. Pertence a um grande piloto e grande preparador. Os mais jovens só o conhecem como preparador. Eu tive o prazer de dividir a pista com ele, por pouquíssimas oportunidades, mas é um piloto daqueles que não dá para explicar a capacidade desse cara. E como preparador, muito menos, né? Um cara que dispensa apresentações. Mas é dono de uma joia dessa e, assim, espero que um dia eu tenha a oportunidade só de sentar no carona. Se eu um dia sentar no carona e der uma volta com ele nesse carro, com ele guiando, que eu tenho um respeito gigante por ele, é um cara, enfim, é um cara que eu admiro muito. E eu só quero isso, uma voltinha só. Só ele me convidar para dar uma voltinha já tá bom. Eu vou do lado, eu prometo que eu vou quieto, não dou uma palavra. Fico quietinho, só aproveitando, só curtindo o momento. Ô Sandro, ele caiu no Eu erro acho de que é mais deixar legal esse- você fazer isso vendo a reação dele como copiloto. Porque a Ele é experiência piloto? é tão legal, é tão bacana, que o André, fazendo umas contas com o Plinio, lá no final, né, naquelas fotos ali que estava pilotando, era eu. E ele estava do meu lado. Que legal. Uma companhia incrível, uma pessoa que concorda com você, fantástica, boa de papo, boa de Ele é tudo, fantástico. mas me viu de capacete, coloquei as luvas, estava com a malha por baixo, olhou estranho. Eu sei que nessa história de fazer imagem para esse camarada aqui em cima, né, tinha uma Mercedes lá que chegou no box cheirando a queimado. Eu tava Poxa, que pendurado cheiro na é porta. esse? E tinha um camarada pendurado na porta dessa Mercedes. Só que depois, fazendo as contas, eu não sabia, Sandro, sem perceber. O carro é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. A gente foi de 160, 200 por hora, fácil. Eu cheguei naquele final de reta, 60 a 200 por hora. Fácil, 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 como incrivelmente perfeito nas suas mãos. Na única quem manda é ser. Então, se tiver a oportunidade, o privilégio, que graças ao Papai do Céu me deu, de ter aquele carro, de conduzir aquele carro, vai ser uma experiência inesquecível. Ô Olha, Sandro, a Gildo, gente vai dar um jeito eu de te botar invejo no você. carro. Eu invejo você. Eu só quero Você- andar de carona. Numa boa, eu não quero nem dirigir. Sabe por quê? Eu vou querer acelerar e é uma joia, é um carro, uma relíquia, né? É um carro que fez história, é a primeira M3, né? É a primeira série da M3, a E30, fez história
Eu adoro, eu tive o prazer de ter algumas M3 ao longo da minha vida. É um dos carros que eu mais gostei de ter, uma dinâmica fantástica esse carro. Cheguei a andar na pista com M3, mas M3 de rua. E, cara, é melhor eu não andar, não. Eu ando com ele é o mestre, ele é o dono do carro, ele anda pilotando, eu ando de carona. Já vou ficar feliz pra caramba. Aí, Sandro, eu caí na asneira de que também Sim. querer andar, né? Ele deixou. Aí eu falei, então, mas você vem no carona aqui. Aí ele foi e sentou no carona. Aí eu falei, você sabe que eu já tive M3. Ele, não, vambora, toca. Aí daqui a pouco, quando chegou naquela curva atrás do box que você me ensinou o macete para não fazer ela. Faz ela dando uma traseiradinha, faz ela mais aberta. Ele grudou no puta que pariu e começou a gritar, caralho, André, caralho. Mas foi muito engraçado. E o mais legal foi ver o André vendo ela. Porque o André não queria sair mais do carro. Não queria sair do carro. E aí, quando acabou o tempo de pista, aconteceu um fato engraçado. Encostou um Corsinha de Marquinhas e me perguntou assim, o Andréas, acabou o nosso tempo? Eu falei, acabou o nosso tempo. Saiu correndo, pegou o Corsinha de Marquinha do cara e deu mais 8 voltas na pista. Mas foi assim. Eu queria mostrar pra galera uma volta rápida sua no autódromo lá de Minas, lá no Circuito dos Cristais. Felipe, solta aí pra gente que eu quero que o Sandro comente. Vai narrando essa volta, Sandro. Solta aí, Felipe. Aí eu Vai vou abrir a narrando, volta, essa curva da vitória. Tem uma reta relativamente longa, o carro chega a 214 no final dessa reta. A gente freia mais ou menos nos 100 metros, e aí, logo aí em seguida, tem uma sequência de curvas. É uma para a direita, que a gente se joga muito rápido, e fica sem tomada para essa curva da esquerda. Feita essa curva da esquerda, nós vamos ter uma curva de alta, que é de pé trancado para a esquerda, e vamos descer uma reta que eles chamam de adeus mamãe. Porque você sobe, é uma subida, e daqui a pouco começa a descer. E você tem que frear na descida. Outra sequência de curva agora, direita e esquerda, a gente entra, fica sem tomada para a segunda. Aí vai ser esquerda, esquerda. Essa e mais uma esquerda. E agora, depois dessa aí à esquerda, nós vamos ganhar velocidade para fazer a curva do piquezeiro. Essa curva é uma curva que se faz a 160 por hora, quase de pé trancado, essa curva aí. Ó. É muito veloz. E você é jogado para fora e tem que frear para fazer o anzol. O nome dessa aí é anzol. Nossa. O anzol é uma curva de baixa, faz terceira marcha em 60 por hora. Saiu dela, a gente vai para o S de baixa. Esquerda e direita aí na frente. Freia bem em cima dela, se joga com tudo para dentro dela e vamos fazer a direita agora. É um S longo, a segunda perna é longa e dá acesso ao S de alta. Eu vou ultrapassar um carro aí. Esse S de alta é fantástico. São duas pernas de altíssima velocidade, tem bastante espaço para sair da pista se quiser. Bacana. Agora nós vamos fazer uma sequência de 3 curvas à esquerda. Essa primeira curva à esquerda, ela dá acesso à curva que a gente chama de gêmeas. Agora são 2 curvas são gêmeas. E esse carro aí na minha frente, olha que curiosidade, cara. Ele não sabia para onde ir, se ia para um lado, se ia para o outro, eu desviei. Curva do bumerangue. Agora eu estou indo para o S da vitória. É um S da vitória, a gente vai fazer direita e esquerda e vai dar acesso à curva da vitória. O mais curioso é o seguinte. Esse é o meu recorde pessoal lá. É a segunda volta mais rápida do circuito. E é o meu recorde pessoal. Aquele Sandero RS, uma coisa curiosa é o seguinte, ele era pilotado por uma mulher, tá? E é uma mulher, é uma apaixonada por automobilismo, e ela ficou sem graça, veio me pedir desculpa, mas não é isso, o Track Day é isso, né? Tem carros de 80 a 800 cavalos, e os de 800 cavalos ultrapassam os de 80, não tem jeito. Eu gosto muito desse circuito, é um circuito que tem muito prazer em guiar lá. E o que é legal é o seguinte, Sandro, vamos ilustrar. Peraí, Júlio. Vamos ilustrar uma coisa. manda. Como é uma pessoa do Track Day que está chegando agora, uma mulher, um universo que a gente não é comum no nosso meio, né? Ainda não tinha o cacuete de pista, não saber para onde se posicionar quando vem um carro mais rápido, né? Isso você comenta no seu curso, né? Sim, Isso sem é uma dúvida. coisa... O primeiro capítulo do curso é sobre segurança. Porque se você não está apto a praticar o esporte com segurança, não saia nem de casa. Então, a primeira coisa que eu faço questão que os alunos entendam e aprendam é sobre segurança. E na segurança, a segurança nada mais é do que uma análise de risco, né? A gente gerencia risco.
E os riscos que nós temos lá é de uma mau funcionamento do carro, então eu explico como revisar o carro para o carro não ter nenhum mau funcionamento, e depois eu falo sobre riscos causados pelo comportamento do próprio piloto e riscos causados pelo comportamento de outros pilotos. Esse caso aí é um risco causado pelo comportamento de um piloto que era novato, ela não sabia direito como se comportar, como se fazer, ela foi para um lado, foi para o outro, para nossa sorte, ela decidiu final um lado e eu decidi outro. Então nós não batemos, não houve um acidente, mas a primeira coisa do curso é isso aí, como se proteger dentro do evento. Faz, Gildo. Ô, Sandro, uma coisa. Reparando, aquele ali, o Curvelo tá muito bonito, melhorou pra caramba desde a primeira vez que inaugurou aquele conceito todo. A gente escuta, até mesmo no caso aqui do Rio de Janeiro, parece um bordão. Autódromo para Fórmula 1, para receber a Fórmula 1 escambau 4. É Fórmula 1. Parece que o automobilismo é só Fórmula 1. E em muito, eu acho que se perde de oportunidade de se fazer um projeto viável e que se transforme numa praça desportiva capaz de revelar pilotos. Fazendo uma análise do que a gente tem aqui no Brasil, em termos de autódromo, qual a sua opinião? São bons, são médios, são ruins, são melhores, são piores? Como Minas, que já vai praticamente para a terceira pista, está no caminho certo, temos que ser mais humildes, pé no chão e parar de ficar pensando em categoria lá de fora, que vem e não dá nem um tostãozinho para um piloto sequer daqui. Qual a tua opinião? A minha opinião é o seguinte, é melhor feito do que perfeito. Então, baseado nisso, se nós temos pistas que dão condições seguras da prática automobilística, mas não servem para a Fórmula 1, dane-se a Fórmula 1. Eu acho que essas pistas podem criar pilotos aqui, elas podem fomentar o esporte, criar emprego, porque não é emprego na pista. Para um carro chegar na pista, 10, 15 pessoas trabalharam nele antes, né? Trabalharam nele, movimentou a economia e etc. Então, é uma frase que não é minha, é de um amigo meu, mas é melhor feito do que perfeito. Então, o brasileiro tem uma certa megalomania, ele só quer saber de Fórmula 1, primeiro, segundo lugar não serve e tal, e essa megalomania, ela cria limitações, porque, eu quero a perfeição, aí não tem nada, entende? Então, eu acho que essa exigência da Fórmula 1, na minha opinião, é uma bobagem. Nós temos que nos preocupar com os campeonatos regionais. Nós temos uma pista lá em Campos, é uma pista pequena, talvez a menor do Brasil. Mas, cara, eu ando lá, eu tenho um prazer danado de guiar. A pista é desafiadora, a pista é segura, a pista é apta a fazer os campeonatos regionais, vocês dois provavelmente conhecem, e nunca vai ter Fórmula 1 lá, nunca vai ter. Dane-se. A Fórmula 1, ela não acrescenta, ela é um sonho distante, e cada vez mais distante para a realidade brasileira, e ela não acrescenta ao automobilismo brasileiro. O que acrescenta é automobilismo de base, automobilismo regional, campeonatinho estadual, 20 caras correndo, carrinhos simples, num autódromo seguro e só. Não precisa de mais nada do que isso. Não precisa nem zebra pintada, a zebra pode ser cinza mesmo. Vê o exemplo Lima Duarte. Já é o terceiro autódromo do estado de Minas. Minas tem três autódromos, o Rio não tem nenhum. Né? Você tem Curitiba, o Paraná, não, o Rio tem Campos maravilhosos, Rio Grande do Sul. O Rio tem autódromo de Campos. Campos, agora tem Campos, é verdade. O Rio tem autódromo de Campos. Agora, veja bem, gente, os autódromos que estão aí hoje, tirando os antigos e tradicionais, são iniciativas privadas. Velocitar, vocês provavelmente conhecem o Velocitar. Parece estar no exterior. Aquilo é magnífico. E nós sabemos, é fruto de uma mente apaixonada. Um empresário apaixonado, construiu o autódromo. Capuava é um pouco menor, mas é lindo, desafiador, fruto de uma mente apaixonada, que nem mais entre nós está, já faleceu. Já faleceu o Sidão, que era quem construiu lá, já faleceu, mas é mente fruto de uma mente apaixonada. Campos, Fabrício, com seus parceiros, fruto de uma mente apaixonada. Infelizmente, a gente não tem que esperar o governo fazer nada por nós, não. O que o governo vai fazer por nós, ele já fez, que é destruir Jacarepaguá para criar um elefante branco. O que o governo vai fazer por nós é aquilo. Então, assim, o que nós podemos contar é isso. Curvelo
fruto de um empresário, mente apaixonada. Potenza, fruto de um empresário, mente apaixonada. O Mega Space, eu não conheço as pessoas, mas é privado, então é fruto de uma mente apaixonada. Cara, são as mentes apaixonadas que fazem as coisas acontecer, entendeu? Então, infelizmente, ficar esperando que o autódromo, num terreno doado por não sei quem, esquece. Esquece. A gente tem que aproveitar os que tem aí, que estão muito bons. Olha só, o Felipe acabou de falar comigo aqui. A gente tem mais 10 minutinhos para tocar num assunto. Eu queria tocar num assunto aqui. Felipe, solta a imagem da Branquinha na pista. Eu queria que o Sandro falasse que o Sandro conheceu o carro lá na Motorfest. Solta a imagem para o pessoal ver o que é o carro. Solta aí. Aí, Felipe. Olha aí, Sandro. Como é que ela estava na pista bonitinha, né? Esse carro tá lindo o carro. O carro é uma joia. Se não me engano, só tem um no Brasil. 14 no mundo. Essa informação veio do André, eu não tenho como confirmar ela. Mas o carro é uma joia. Eu tiraria essas faixas verde e amarela aí, mas de toda forma, o carro é uma joia. É uma M3, a C-Schnitzer E36, fruto de uma mente apaixonada. Era um carro que estava abandonado, que ia virar sabe-se lá o quê, e uma mente apaixonada resolveu investir no carro e colocou o carro nessa condição aí. Eu ficaria muito feliz se um dia tivesse uma oportunidade de guiar ele. Não quero nem acelerar porque tenho medo de estragar uma joia dessa, mas é um carro que é uma joia, né? Então seria um prazer muito grande dirigir um carro tão raro e pouquíssimas pessoas tiveram o prazer de dirigir. E não foi qualquer um, né? As pessoas que dirigiram esse carro são pessoas com história, né? Com uma baita história aí, como foi o caso do Andreas, como foi o caso do Ingo Hoffmann, que eu acho que dirigiu esse carro. E tudo são pessoas com uma baita história. Eu ficaria muito lisonjeado se um dia eu pudesse dirigir esse carro. Pessoal, sinto dizer para vocês, mas nosso tempo chegou no final. Gildo, começa com as despedidas. Não há despedidas, é uma até breve, porque o nosso contato com pessoas como o Sandro e tantos outros grandes do automobilismo é constante e a gente faz de tudo para ser merecedor desse carinho, dessa atenção e de você também, que está acompanhando aqui. Não se esqueçam, na página do Facebook da Priority Conteúdos, também pelo aplicativo Priority Conteúdos. O privilégio é nosso de ter vocês conosco. Muito, muito, muito obrigado. E Plínio, na próxima, eu quero você aqui conosco. Sandro, se despede do pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a gentileza de terem me convidado para falar um pouco da minha vida aqui, comentar um pouco do que eu vivi no automobilismo. Tá? Então foi um prazer muito grande. Segundo lugar, dividir essa tela com vocês dois é também algo que me engrandece, né? São duas pessoas que eu já conheço há algum tempo, aprendi a gostar. O Gildo eu convivi muito mais e assim, foi muito bacana. E agradecer a todo mundo que está assistindo, a paciência de aturar as bobagens que a gente fala aqui. Mas eu, enfim, já vou para meio século de vida, tenho uma longa história no automobilismo e coisas para contar, eu tenho muito prazer em contar. E nos vemos na pista. Bom, pessoal, fica aqui meu abraço para todo mundo. Semana que vem, Jaiminho Figueiredo está com vocês aqui. Sandro, você privilegia o Jaiminho, hein? E você volta, tá? Tchau, pessoal. Letrinhas vão subir. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto!
Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.